Olá, muito boa noite. Muito boa noite. Hoje estamos então começando mais uma live. Seja bem-vindo, Felipe. Antônio Sérgio, seja bem-vindo. Flávio, todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje. A Tatiane, seja bem-vinda, Tatiane. E hoje teremos então um assunto bem legal, um assunto bem interessante. Peço que todos continuem compartilhando com seus amigos, né, com suas amigas, essa live para que a gente possa se tornar mais relevante e mais pessoas serem avisadas das nossas lives. Caso você esteja entrando agora pela primeira vez, lembra de seguir a gente no Instagram para que você receba o aviso, das nossas lives, dos nossos posts, enfim, para que você seja avisado. Seja bem-vinda então, Yara, a Mari, a Cleonir, tudo bem, Cleonir? Sejam todos bem-vindos hoje a mais uma live da nossa nova série, do nosso novo ciclo. Semana passada na live passada, nós demos aí o aviso que a gente começaria um novo ciclo, e esse ciclo tem a ver agora então com uma jornada. O ciclo se chama Construindo a Sua Jornada. E a ideia é que você construa a tua jornada mesmo. Mas que jornada? A sua jornada de sucesso como terapeuta. A sua jornada como sucesso de empresário ou empresária terapeuta. Que a gente não fique somente se aperfeiçoando também nas técnicas de atendimento, que são muito importantes, mas que a gente possa sobreviver. Na live passada eu contei um pouco, né, apesar de toda a confusão que deu, porque eu entrei no meu perfil pessoal, depois eu entrei nesse, então ficou uma coisa bem confusa, né? Mas eu falei na nossa live passada que o objetivo disso era ajudar pacientes, ajudar terapeutas a continuarem sendo terapeutas, porque com essa época aí, muitas pessoas estão deixando, né, deixando de faturar o que faturavam antes, deixando de ter os pacientes que tinham antes, e muitas pessoas, muitos terapeutas, infelizmente, estão descontentes com o seu faturamento, com a sua receita. Então a gente está criando esse programa, mas lembrando que esse programa não é só para as pessoas que têm poucos terapeutas. Você imagina se você aumentar, mesmo que você tenha um bom número de clientes, que você cobre bem, você imagine poder aumentar em 30% a sua receita com algumas pequenas dicas aí, para que você possa ganhar ou faturar ou ter uma receita maior com aquilo que você ama fazer, que é atender pessoas, ajudar pessoas. Como seria você receber 30% a mais no final do mês? O que você faria com esses 30% a mais? Aonde você investiria esses 30% a mais? Se você investiria em cursos, se você investiria em viagem, se você investiria em ficar ou ter mais lazer com a sua família, enfim, se você tivesse 30% a mais do seu faturamento no seu bolso, sobrando no seu bolso, o que você faria com esses 30%? Então, é por isso que eu estou dizendo que essa série que a gente vai entrar agora de lives, tá? E de conteúdos, ela não é direcionada somente para aquelas pessoas que estão sem pacientes nessa época agora. Não é só para isso. Essa live é para você melhorar como empreendedor, como um terapeuta empreendedor, para que você realmente se torne um terapeuta empreendedor, para que você possa fazer da sua profissão algo mais digno ainda do que já é, recebendo ainda mais por isso que você faz, e dessa forma, logicamente, você podendo ter objetivos maiores na sua vida. Então, como eu comentei na última live, a gente falou sobre essa nova jornada, que é a sua jornada de sucesso que a gente vai construir juntos aqui, juntos, que eu digo todos construindo, afinal de contas, só quem pode construir a sua jornada
Só quem pode construir a sua jornada é você mesmo. Ninguém mais pode construir a sua jornada por você. Logicamente que as pessoas, você pode buscar mentores, guias, mestres que podem te ajudar nessa caminhada, mas é você o responsável pela sua jornada. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, para que a gente possa levar essa live mais para frente e entender como você pode se tornar ainda melhor naquilo que você faz como um empreendedor terapeuta. Seja muito bem-vinda, Leila, saudades de você, Juliana, Alari, enfim, José Fernandes, sejam todos bem-vindos. Hoje, então, eu gostaria de fazer alguns avisos aí. É bem possível que a gente faça as lives, algumas futuras lives aí, com maior frequência, isso já é mais ou menos certo, tá? E que a gente possa, na verdade, em vez de fazer aqui no Instagram, a gente faça através do YouTube e do Facebook. Por que isso? Porque é um ambiente mais fácil para você apresentar, colocar apresentações, fica num ambiente melhor para que vocês possam visualizar apresentações e outras coisas que a gente pretende passar. Afinal de contas, a ideia é contribuir com conteúdos e para que você possa assistir. Então, eu vou pedir que você curta o nosso canal do YouTube também. Se você ainda não está na nossa página do Instituto de Hipnose e Regressão do Brasil, IHRB, também vai lá, tá? Segue a nossa página, curte a nossa página, para que você possa receber esses avisos. Então, logo, logo a gente vai começar a migrar as nossas lives, tá? Quando a gente tiver conteúdos daqui para o YouTube e o Facebook. O YouTube e o Facebook. Então, esse era um aviso. E o outro aviso é que a gente vai ter mais frequência. Então, hoje a gente está com as lives só nas segundas e nas quartas, mas como a gente vai passar muito conteúdo mesmo, a gente vai ter que fazer mais eventos e a gente vai entregar mais conteúdos também. Então, é bem importante que, para a parte de conteúdos, vocês continuem junto com a gente no Telegram. A gente está postando conteúdo lá, mas a gente está criando um canal específico para essa jornada no Facebook. Você vai ser convidado em breve, tá? Você vai ser convidado, vai ter um link para você entrar no nosso canal, aliás, no nosso grupo do Facebook, da nossa página no Facebook. E esse grupo vai se chamar justamente Construindo a Sua Jornada, ok? Então, esses eram os avisos que eu tinha para dar, né? E nós vamos hoje ter a presença aqui de uma aluna, a Tatiane, né, que nos trouxe aí uma situação interessante e daqui a pouco a gente vai conversar então com a Tatiane. Antes de conversar com a Tatiane, eu gostaria de compartilhar e de dividir com vocês algumas ideias. Em toda jornada que a gente faz, existem alguns passos, né? Existem alguns caminhos, né? E sempre são repetidos, independente de qual seja a jornada. Então eu diria que, para resumir, são muito mais do que esse, mas em toda jornada nós temos 5 passos principais, tá? E o primeiro passo principal é justamente dar o primeiro passo. A gente só consegue entrar numa jornada se a gente der o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, não tem como entrar na jornada. Talvez você se lembre ou não de quando você começou a andar, de quando você dava aquele primeiro passo e caía, depois dava outro passo e caía. Talvez você não se lembre, mas talvez você já tenha visto, ou você tenha tido um filho, ou você já tenha percebido isso nas crianças. Elas nunca conseguem correr de imediato. Elas sempre cambaleiam no primeiro passo. Só que se elas tivessem medo de dar o segundo passo, o primeiro, o segundo passo, elas não estariam andando hoje. Você não estaria andando hoje se você não insistisse nesse primeiro passo. Mesmo caindo no primeiro passo, você se levantasse e continuasse andando, mesmo que você caísse de novo, você continuaria levantando, e até que você conseguisse o equilíbrio, e você conseguiu isso, e depois você começou a caminhar. Então, toda a jornada tem o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, se você não for em direção à tua jornada, você não entra nela. Faz sentido isso para você? Comenta comigo aí se você acha que faz sentido. Já teve alguma jornada que você
participou, que você entrou, que você não teve que escolher dar o primeiro passo? Já teve outras jornadas que você não deu o primeiro passo e por isso você não entrou nessa jornada. Então eu peço que você reflita para que você não esqueça de dar o primeiro passo, porque se você não der esse primeiro passo, e esse primeiro passo pode ser você estar aqui agora, você já está dando o primeiro passo, que é estar aqui com a gente. Então dê sempre esse primeiro passo. O segundo passo de uma jornada, ele tem a ver com o querer. Tudo aquilo que a gente quer, a gente conquista. Aquilo que a gente deseja, a gente conquista. Não adianta eu ter uma jornada, dar o primeiro passo, mas eu não querer essa jornada para mim. Eu vou desistir. Eu não vou dar o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Eu desisto. Então, o querer é fundamental. Porque aquelas pessoas que querem, elas conseguem, elas alcançam. E quem não quer, é simples, arranja uma desculpa. Então, aqui eu gostaria que você ficasse porque você quer, eu gostaria que você viesse para cá porque você quer, eu gostaria que você convidasse amigos e amigas suas para que eles possam também alavancar as suas carreiras, independente se sejam terapeutas e que tipo de terapeutas sejam, através de estratégias, tá? Não através de promessas. Promessas tem demais, né? Eu diria assim, pensamento positivo é muito importante, mas sem ação ele não funciona de nada. E propósito seria então o próximo passo, o terceiro passo, propósito. Se você não tiver um propósito, você pode dar o primeiro passo, você pode querer, mas se você não tiver propósito, você não segue adiante. Então eu vou dar um exemplo. Você pode dar um primeiro passo, montar um restaurante, querer montar um restaurante, mas o teu propósito é só ganhar dinheiro, não tem nada além do ganhar dinheiro com aquilo. Então quando eu falo ter propósito, é ter algo que mexa com o seu coração. Quando você tem algo, quando você faz algo que você mexe com o seu coração, isso chama-se propósito. Isso não se chama querer ganhar dinheiro. Então, para que você entre em uma jornada e você tenha sucesso nessa jornada, você precisa ter paixão por aquilo que você quer fazer. Então, você precisa ter propósito. Seja bem-vinda, então, Silvana, a Rúbia, o Francisco Mendes, sejam todos bem-vindos aqui, sejam todas bem-vindas, né? A Adri, o Cristiano, a Márcia, minha irmã, seja sempre bem-vinda. Então, esse é o terceiro passo, ter propósito. E o quarto passo tem a ver com fazer acontecer. Não adianta eu dar o primeiro passo, não adianta eu querer, não adianta eu ter propósito se eu não executar isso, se eu não colocar em ação isso. Então é muito importante que eu tenha tudo isso, mas que eu ponha a mão na massa, que eu trabalhe, que eu faça, que eu me dedique àquilo que eu quero. Eu tenho que me dedicar à jornada. Então, algumas coisas que a gente vai fazer aqui, talvez você precise se dedicar, né? Para que você possa também atingir os resultados que você quer aí, ok? E o quinto e último passo, mas não o último que a gente vai passar aqui é não dar ouvidos aos diabinhos. O que significa não dar ouvidos aos diabinhos? A metáfora do desenho, né? A gente assiste aqueles desenhos onde tem um diabinho e um anjinho falando, né? Um diabinho e um anjinho falando. E é muito interessante porque na vida é assim, as nossas crenças limitantes, elas funcionam mais ou menos dessa forma, analogamente a isso. Então, o que acontece, né? Quando a gente tem uma jornada e a gente entra em uma determinada jornada e a gente acredita naquela jornada, vão ter alguns pensamentos internos que vão querer nos tirar daquela jornada. Vão ter alguns amigos e amigas que vão dizer, isso aí é besteira. Talvez você já tenha ouvido isso, tá? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer para você, sai disso, terapia não dá dinheiro, sai disso, psicólogo, psicanalista, isso não dá dinheiro, você tem que fazer outra coisa. Talvez você já tenha escutado isso. Se você já escutou isso, escreve para mim aqui que você já escutou isso, tá? Os diabinhos internos e externos. Os diabinhos internos
são as nossas próprias crenças limitantes, né? São as nossas autossabotagens. Então você está entrando naquela jornada, vem aquela coisa assim, ah, mas eu acho que isso não é tão importante, acho que eu não vou fazer hoje, aquele vídeo, hoje eu não vou assistir a live. Esses são os diabinhos internos. E a gente precisa matar esses diabinhos internos e também não dar ouvidos para os diabinhos externos, né? Aquelas pessoas que vão chegar para você assim, ah, cara, não assiste essa live não, vamos conversar, puxa vida, eu tenho umas coisas para te falar. Cara, se dedica, tá? Se dedica, se você quer, você não vai dar desculpa. Quem quer faz, não dá desculpa. Então, antes de a gente entrar aqui com a nossa querida Tatiane, tá? Eu acho que eu tinha esses recados para passar para você como uma visão do que vai ser essa nossa jornada, de preparar você para essa nossa jornada. Por quê? Porque realmente talvez exija de você mais dedicação, talvez exija de você deixar de escutar as pessoas que não querem, não é que elas não querem, elas querem que você acredite no que ela acredita, e você tem que acreditar no que você faz. Só você sabe o quanto você ama o que você faz. Só você sabe que vale a pena continuar no caminho, porque o teu coração vibra, o teu corpo vibra, a tua mente vibra, o universo vibra quando você faz o que faz. Independente do que seja o que você faça, você tem que seguir o seu coração, você tem que ter o seu propósito no que você faz. Então, que nem eu digo assim, tudo é muito simples. Uma jornada, ela é simples, né? São os passos, a gente vai ter passos nessa jornada. A gente vai ter passos nessa jornada, e esses passos não é que sejam tão complicados. Mas quando você não sabe os passos que você tem que dar, quando você não sabe o caminho que você tem que fazer, isso pode ser muito simples, mas se você não sabe, isso se torna difícil. É simples, mas não é fácil. Então, o que a gente vai procurar aqui conversar é tentar passar isso para vocês de uma forma que seja fácil, que vocês absorvam isso de uma forma fácil, que vocês consigam principalmente implementar coisas de uma forma fácil, que vocês já tenham alguns resultados de uma forma rápida. Então, o que eu peço para vocês quando a gente for entrar nos conteúdos, por isso que eu falo que vai ter que ter mais conteúdos, vai ter que ser mais frequente, vai ter que ser mais dias, eu vou colocar conteúdos mais curtos, conteúdos curtinhos, tá? De 15, 20 minutos no YouTube, para você poder absorver isso antes de live, e daí na live a gente vai discutir esses assuntos. Então eu estou te ensinando, estou te mostrando como vai ser essa construção, como que a gente vai construir a nossa jornada juntos, porque afinal de contas, só quem pode construir a sua jornada é você mesmo. É assim que vai ser, e é por isso que a gente vai construir juntos. Cada um vai construir a sua jornada, eu vou construir a minha, vocês vão construir a de vocês ao longo desse caminho. E para que isso? Para quem está chegando agora, essa jornada é a jornada para o seu sucesso como profissional terapeuta. Não com técnicas que você já deve fazer muito bem, não ajudando as pessoas, que isso eu já sei que você faz muito bem, mas sim com resultado, com dinheiro no bolso. Com dinheiro para você poder curtir as suas férias, fazer as suas férias, sair com a sua família, ter eventos, fazer cursos, investir em cursos mais caros, cursos que você almeja, que você está sonhando há muito tempo de fazer e você não consegue fazer porque não te sobra o dinheiro para você fazer isso, ok? Então sejam todos bem-vindos, os últimos, a Ariane, a André, a Luciene, né, a Elis, enfim, sejam todos bem-vindos aqui. A Rosângela, acho que é a Rosângela, né? Ou a Rosane, que chegou aí também. Eu gostaria então de pedir para a nossa querida Tatiane, se ela estiver aí, ok? Para que ela se junte a nós, para que ela peça para que a gente possa conversar, então, juntos aí, ok? Se a Tatiane estiver aí, então, Tatiane, você está por aí, Tatiane? Pede para entrar aqui que eu já te adiciono junto com a gente aqui. E a gente vai fazer hoje o quê? Por que eu chamei a Tatiane? Se vocês lembram, na última live,
enquanto a gente estava conversando, que eu estava falando para vocês do propósito, dessa mudança de caminho, de direção, o que acontece? Eu pedi para que, se alguma pessoa tivesse um depoimento da última aula de negócios que a gente teve, se alguém tivesse algum depoimento, desse o seu testemunho. E a Tatiane foi uma das pessoas que se prontificou a isso. Ela me passou o seu testemunho, ela me passou o seu testemunho do resultado que ela obteve depois do módulo de negócios que a gente fez aí há umas 2 semanas atrás, eu acredito. Então, eu estou adicionando ela aqui. Ela entra aqui. Ela está entrando e saindo. Eu acho que ela está tendo algum problema de conexão. Deixa eu tentar adicionar você direto aqui. Vamos ver se eu acho você aqui. Tatiane. Estou tentando adicionar. Ela entra e sai. Não sei se ela está com algum problema. Vamos ver. Agora aguardando. Entrou e saiu novamente. Tatiane, eu não sei se é o teu celular. Eu não sei se a tua conexão está entrando e está saindo. Vamos tentar novamente agora. Não sei se a posição que você está aí... Está acontecendo algum problema. Eu sugiro que você saia da live e entre novamente. Eu sugiro que você saia da live, Tatiane, e entre novamente, tá? Eu não sei se é o seu dispositivo que está com algum problema. A hora que você entra, logo tira você do ar aí. Tá? Olha aí, ó. Eu sugiro que você saia e entre novamente, tá? Para que a gente veja se há algum problema com o seu dispositivo. Enquanto isso, eu vou contando um pouquinho da história aqui da Tatiane. A Tatiane, então, ela fez o curso online com a gente há algum tempo. E o que aconteceu com a Tatiane? Ela tem toda uma história de vida que eu gostaria que ela contasse aqui. E deixa eu ver uma coisa aqui, Tatiane, adicionar. Eu não sei se alguém já teve esse problema ao fazer uma live, mas o que está acontecendo é que ela está solicitando a entrada, eu estou colocando, aprovando a entrada dela, e de repente ela sai, ela entra e automaticamente sai. Automaticamente sai. Então, deixa eu ver, agora diz que está aguardando. E a ideia é a gente fazer com ela, então, agora, uma mentoria, como se fosse uma mentoria, para verificar, primeiro, a gente entender o que aconteceu com ela, né, a história dela um pouco, e a gente fazer uma mentoria com ela de como ela pode ainda melhorar mais ainda o que ela já conquistou só nesse módulo que a gente fez de negócios, ok? Aqui está dizendo que... Tatiane, aqui está dizendo, o Instagram está informando que não é possível, tá? Agora, eu não estou entendendo realmente por que não é possível você participar. Deixa eu ver uma coisinha, tenta de novo entrar. Eu não sei se alguém que já promoveu alguma live teve essa dificuldade, esse problema, de a pessoa querer entrar e o Instagram dizer que não é possível. Alguém já teve esse problema antes? Alguém já teve essa dificuldade de convidar de ter algum convidado e esse convidado não conseguir entrar porque o Instagram não deixava? Se teve, diz assim que sim, se puder dar dica eu agradeço. Mas é a primeira vez que isso acontece. Então, Tatiane, se possível, diz que não está sendo enviada a minha solicitação. Deixa eu enviar a solicitação para você então e vamos ver o que acontece, Tatiane. Porque a sua solicitação está aqui, ó, eu estou colocando aqui estou te adicionando, ó, agora entra, sim, agora deu, agora... agora deu. Que Agora deu. bom, que bom. Vamos lá, tudo bem? Tudo bem com Tudo você? bom, boa noite. Boa noite, deu aqui uma complicadinha, mas faz parte,
tudo que é ao vivo funciona desse jeito, então a gente tem que se virar no ao vivo, né? É verdade. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, né? E Eu que até agradeço. agradecer você se disponibilizar para isso. E Sim. eu li aqui toda a sua história, né? Uma história aí de não muito pouco tempo, né, Tati? E o que Isso. me chamou bastante atenção, né? Você é psicóloga, Eu não sou psicóloga. Eu você sou não é formada em psicóloga. letras. Você é formada em letras, que legal. Como que você ficou sabendo de mim? Como você É, chegou até mim? através dos. Eu fiz uns cursos anteriormente de hipnose, né? E ao longo desses estudos que eu iniciei aqui no Rio, pelo INAP, depois eu fui bebendo de outras fontes, como a Sofia Bauer, que você já mencionou em algum momento das lives. E chegou um momento que eu senti necessidade de encontrar um outro caminho, e por acaso as coisas têm essa sincronicidade, né? Surgem na nossa frente. Uhum, E acredito que tenha sido através de anúncio no Facebook. E aí entrei uhum, em contato, fiz o curso breve, né? Que foi um curso breve uhum, comparado à pós-graduação que nem existia quando eu fiz. E aham, me trouxe uma bagagem assim muito grande, porque eu já tenho uma experiência vivenciando um pouco disso, né? E eu uhum. digo por conta Então você da fez parte aqui, você, espiritual. entendi. Então você fez o curso online e o curso online já te deu bagagem para você já começar a fazer atendimentos de regressão com o curso online. É isso? Sim, isso. E daí você diz que fez aqui o curso de PNL, de hipnose, de coach, de uma pós em psicologia transpessoal, enfim, você tem uma bagagem muito grande em termos de formações, né? De Sim. formações. E o que me chamou a atenção aqui é que você sempre estava buscando fazer uma coisa nova, né? Isso, nossa, é fantástico, né? E você fala que as minhas crenças que me limitavam. Conta um pouquinho para nós disso. Eu vou precisar voltar um pouquinho no início da minha trajetória, quando tudo começou, porque em um determinado momento da minha vida eu senti a necessidade de estar dentro de uma casa espiritual e buscar essa conexão mais profunda. E aí, a partir disso, eu fui me fazendo cursos para auxiliar dentro dessa casa, de forma de caridade, sem cobrança. E ao longo do tempo eu fui percebendo que eu não sabia fazer nada diferente daquilo. Eu não tinha, digamos assim, sorte com os empregos que eu tinha, independente de falar vários idiomas e ter qualificação, eu não conseguia Uhum, oportunidades. E até que em um determinado momento eu percebi que eu não tinha outro caminho a não ser esse, porque era algo do meu coração. E eu ficava pensando, mas eu não sei fazer isso cobrando, então eu não tenho como trabalhar com isso. Chegou um determinado momento, eu já me percebi ali terapeuta holística, e isso já faz um bom tempo, e ainda assim eu fiquei anos sem fazer absolutamente nada como profissional. Depois de um tempo eu senti necessidade de continuar nessa caminhada, porque nada dava certo, e aí eu fui fazer alguns cursos de especialização e eu comecei pela PNL e a hipnose. E quando eu comecei com essas duas ferramentas, eu vi um outro mundo completamente diferente daquele que eu imaginava. E eu me identifiquei logo de cara. E aí não parei mais. E eu pensava assim, eu uhum, só vou conseguir trabalhar com isso se eu for estudar a parte da ciência. Porque enquanto eu estiver na parte holística, as pessoas vão achar que eu estou fazendo algo totalmente místico, espiritual. E eu queria o embasamento científico para que eu pudesse ter argumentos na hora de falar com alguém. E foi assim ao longo do tempo. Você, você acha que essa questão de não ser científico, ser muito holístico, ser muito místico, isso também atrapalhou a tua trajetória no sentido de você não digo não acreditar, mas talvez acreditar que você precisaria ter mais argumentos para poder convencer as pessoas de que aquilo que você fazia dava resultado. É mais ou menos isso?
Na verdade, hoje eu percebo que eram crenças limitantes minhas. Uhum. Porque talvez o medo de lidar com aquilo que era totalmente desconhecido, porque já tem essa questão também muito intuitiva de falar sobre a vida das pessoas, de conseguir se conectar de uma forma muito profunda, e eu achava que isso era puramente é, relacionado à minha religião. E aí quando eu percebo que não é, que sou eu, que aí eu tenho que me avaliar perante as outras pessoas. Querendo ou não, existe uma comparação de perceber quem sou eu, quem é o outro dentro daquele universo espiritual. E por que eu coloco tantas barreiras? Eu colocava inúmeras. Meu marido sempre falava para mim, você vai viver sempre fazendo curso, porque não é possível, você nunca está pronta para trabalhar. Você sempre coloca alguma barreira para iniciar. E eu confesso que ele tem razão, ele tinha razão, porque hoje eu não faço mais isso. Eu ainda tenho dificuldades, mas eu não faço mais isso. Então eu acredito, percebendo a minha trajetória, que eram muitas crenças limitantes. Muitas. Mas o mais legal, acho que, de tudo isso, né, é quando a gente observa, quando a gente percebe, acho que percebe a palavra certa, que a gente tem essas crenças limitantes, né? Então, por exemplo, uma das coisas na nossa jornada para se tornar um terapeuta de negócios, eu quero dizer assim, um terapeuta empresário, um terapeuta que ganhe mais dinheiro, um terapeuta que não precise correr atrás de paciente, mas os pacientes corram atrás e você não tenha mais gente na lista. Eu acho que tem pessoas na lista de espera. Então, eu acho que uma das coisas primeiras que a gente precisa trabalhar são as nossas crenças limitantes. Porque, às vezes, as nossas crenças limitantes afastam esses pacientes da gente. E a gente fala tanto de universo, de que o universo traz, e tudo isso é uma verdade. Só que o universo, ele traz aquilo que ele ressona com a gente. Ou seja, se a gente quer, ele traz. Se a gente acredita que pode, ele traz. Se a gente acredita que vai conseguir, ele ajuda a gente e traz aquilo. E daí tudo começa a fluir. Mas a partir do momento onde a gente tem uma crença limitante, a gente impede que isso continue fluindo. Vamos dizer assim, o estado de flow que chama, né? Que a coisa flua sem que você precise correr, 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 correr. Então é muito legal. E essa crença limitante, como é que ela funcionava? Você falou um pouco de religião, né? Uma crença, Sim, talvez, era ligada à questão religiosa na tua visão hoje? sim, sim, porque eu frequentava uma casa que ela tinha muita base holística e hoje eu sou responsável por uma casa junto com o meu marido e nós trabalhamos algumas vertentes religiosas, digamos que seriam o espiritualismo, né? E naquela Uhum. ocasião que eu iniciei como terapeuta holística, tinham muitas questões que estavam totalmente envolvidas naquela casa. Eram trabalhos que eram realizados lá. E eu não conseguia dissociar de jeito nenhum. Eu só fui conseguir fazer isso efetivamente quando eu deixei de ter oportunidades, passei a ficar infeliz com a falta de oportunidades, e também quando eu passei a comandar o trabalho espiritual da nossa casa. Quando eu assumi a liderança enquanto líder espiritual, eu fui percebendo que eu cuidava sempre dos outros e a minha vida ficava em segundo plano. Eu arrumava emprego para as pessoas, eu ficava preocupado o tempo todo em dar o suporte que praticamente 24 horas. E aí eu fui percebendo que eu estava esquecendo de mim. Mesmo que eu fizesse os meus cursos, eu fazia sempre pensando em ser uma boa líder. Então foi por isso que eu fui fazer psicologia transpessoal, porque eu queria unir a espiritualidade, a mente, o corpo e tudo isso numa coisa que eu pudesse falar, olha, isso daqui é maravilhoso. E também a espiritualidade, porque eu acredito que a espiritualidade ela não tem religião. Ela é totalmente ampla, está dentro de nós. Perfeito. E foi por Uhum. esse movimento de abertura de casa e assumir uma liderança que eu fui buscar outros conhecimentos. E quando eu percebi o pouco que eu cuidava de mim e cuidava muito do outro, eu fui tentando mudar. E não é fácil. É muito Não é. difícil.
Teoricamente é simples, mas não é fácil. A gente sabe o que tem que fazer muitas vezes, mas não é fácil dar esse primeiro passo, não é fácil. Toda jornada, ela não é fácil, mas no final ela sempre vale a pena, quando você chega no final das jornadas. O duro é quando você fica pela metade da jornada. O que a gente está começando aqui é uma jornada. É uma Sim. jornada. E se a gente não chega no fim dessa jornada, a gente se sente incompleto e até incapaz, se sente incapaz de não ter seguido até o final. Uma coisa me chamou a atenção no teu texto, né? Eu estou procurando dar uma direcionada até para que as pessoas possam entender um pouquinho. Você Sim. disse que a minha trajetória te motivou, né? Por quê? O que da minha trajetória exatamente te motivou? Porque recentemente, com a mudança de algumas questões políticas, e eu fiquei observando que os psicólogos estavam solicitando que a hipnose fosse somente praticada por psicólogos. E aí eu falei, meu Deus do céu, todo o meu trabalho é baseado na hipnose. E mesmo tendo feito a pós em psicologia transpessoal, eu vejo que a hipnose é uma ferramenta extremamente poderosa e eu não queria abrir mão disso e eu comecei a ficar confusa e pensar que eu tivesse que fazer uma faculdade de psicologia. Inclusive, em uma das lives, eu cheguei a perguntar e você abertamente falou que não haveria problema algum porque o terapeuta ele cuida da alma. E isso foi algo que me chamou a atenção, porque apesar de saber, parecia que não sabia, entende? E aí já estava Uhum. tentando fazer com que aquela crença voltasse. Preciso de mais uma formação para então atuar. E aí quando eu continuo te assistindo e vendo as suas lives e você sempre reforçando, tratando respeitosamente os psicólogos e também sendo tratado de forma respeitosa, eu falei, não, eu não preciso ir por esse caminho, que é um caminho que eu nem queria ir. E aí, você, para mim, é uma pessoa que eu admiro por ter seguido a sua trajetória e não foi buscar dentro da psicologia a sua base, né? Você aceitou aquilo que você já tinha no seu caminho e foi buscar conhecimento fora, que é algo também que eu desejo muito. E por isso me inspira e me motiva. Muito, muito legal. Aí você diz assim, né? No dia 31, eu fiz um módulo com você no dia do meu aniversário. Para mim foi um verdadeiro presente. Conta para mim, porque a gente não se falou, né? Na verdade, depois daquele encontro a gente não se falou mais. É a primeira vez que a gente está se falando. Como foi esse presente para você? Me conta. Olha, eu vou te dizer que foi uma surpresa, porque eu não sabia o dia que iria acontecer. Na verdade, eu já estou sendo surpreendida por você há algum tempo, porque quando eu resolvi participar da live, dando a minha opinião, e eu sempre fui assim, eu sempre gostei muito de participar das coisas, e eu dei lá a minha participação, contribuir, e aí você me chamou para fazer falou, me conta o caso dessa pessoa que você está atendendo. Eu te contei, mas eu não imaginava que você iria me chamar para a live. E eu fiquei extremamente nervosa, porque essa é uma das minhas crenças também limitantes. Um bloqueio com a câmera, que eu não sei de onde vem isso. E aí o meu marido falou, isso não é de outra vida, porque não tinha câmera em outra vida. Então você tem que resolver isso agora. E quando você me chama... E aí eu participei no outro dia, coloquei lá o meu nome e eu fui uma das pessoas que mandou mensagem junto com várias outras pessoas. Eu não sabia o dia. Quando eu percebi que era no dia 31, eu falei, meu Deus, meu aniversário. Mas estamos na pandemia e não importa, eu vou vivenciar isso. 9 horas da manhã chegou uma amiga aqui na minha casa, me trazendo bolo de máscara, me trazendo um café da manhã. E eu falava para ela, Olha, você vai ficar aí sentada porque eu tenho uma live. Eu tenho uma aula. então, Tatiane, quando eu falei aqui que quando a pessoa quer, ela faz, e a pessoa que não quer, ela arruma desculpa, eu quero que todos escutem esse exemplo. Eu me lembro bem na live que você falou assim, olha,
Pessoal, hoje é meu aniversário, então tem umas pessoas aqui, mas você não despregava o olho da aula, né? Então, pessoal, isso é o exemplo de quando a pessoa quer, ela não dá desculpa, ela faz, ela arruma um jeito de fazer, ela arruma um jeito de se organizar para fazer aquilo. Então, se você não está fazendo as suas coisas, não é porque você não... Perceba, é porque você não quer. É só porque você não É, quer. Porque se você quisesse, você não arrumaria desculpas. Tudo o que é. você está fazendo é arrumar desculpas para não fazer o que você quer fazer. Se você não quer, tudo bem, você pode continuar arrumando desculpas. Mas é melhor dizer que não quer e pronto. Eu não quero fazer isso e pronto, do que ficar arrumando desculpas. Não tem nada de errado você não querer fazer alguma coisa. O que está errado é você querer dizer que quer e daí ficar arrumando desculpas para não fazer. Você está enganando a você mesma. Bacana, então, bacana. Isso é muito legal de ouvir. E E daí, enquanto eu estava na aula, eu olhava para minha amiga e falava assim: Ih, você já me disse isso que ele está me dizendo aqui. Aí eu falava com meu marido: Ih, você também já me disse isso. Só que parece ser diferente, eu não sei. Eu não sei, sinceramente, dizer o porquê, porque essas pessoas que estão muito próximas e falam o tempo todo, parece que a gente não ouve da forma que deveria ouvir. Ou então talvez não fosse o momento, mas eu estava super aberta ali a te ouvir e participar da aula, até porque eu tenho dificuldade com tecnologia e isso é uma coisa que eu estou lutando para vencer. E eu falo, e eu gostaria até de falar com as pessoas com relação ao que você falou, quem quer faz. Eu tenho um filho de 2 anos e ele ainda mama. Eu durmo pouquíssimas horas, porque com a pandemia eu não consegui desmamar, porque ele me vê praticamente o tempo todo e ele sabe que eu estou aqui pela casa. Eu tenho um filho de 8 anos que tem muito ciúme dele, então as brigas e a gritaria aqui em casa é constante. E ainda assim, eu faço os meus atendimentos e estudo. que legal. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso de você. Porque você está fazendo aquilo que você quer. Porque você está seguindo a sua jornada. Né? E o grande objetivo aqui, por que eu te convidei? Porque escutando tudo isso, eu quero saber ainda como eu posso te ajudar ainda mais. Essa é a minha função aqui, não só com você, mas com todas as pessoas que estão e que vão participar dessa jornada com a gente. Porque essa jornada é eu diria que é o primeiro encontro dessa jornada. Então, para quem está assistindo agora, para quem está entrando agora com a gente, eu gostaria de dizer que essa é a jornada que eu chamei, que eu denominei assim, é a jornada, é construindo a sua jornada. Não sou eu que vou construir a tua jornada, Sim. você é a única pessoa que pode construir a sua jornada. O que eu posso fazer é ajudar a você construir. E ajudar como? Ajudar através de todas as experiências que eu tive no passado. Com todas as quedas que eu tive que levantar e cair, levantar. E quem sabe eu possa contribuir para que você caia menos, que você não precise levantar tantas vezes, para que você já levante lá na frente e não precise levantar tantas vezes. Então essa é a minha função. É por isso que eu deixei de fazer algumas coisas que eu amava de fazer e mudei o ciclo. Eu não deixei de amar aquilo que eu fazia, eu só mudei o ciclo agora. E esse ciclo é porque se eu não ajudar esses terapeutas, eles vão desistir da carreira mais linda que existe na face da Terra. Eles vão deixar de ajudar as pessoas porque eles acham que não conseguem ganhar dinheiro, ou porque eles não estão ganhando aquilo que eles gostariam de ganhar. Então, eu digo para todos que estão aqui, todas as atividades dão dinheiro. Se você tem paixão por isso, se você gosta disso, nunca desista. E o meu papel aqui é de fazer com que você não desiste, é de ajudar você a ganhar, a faturar mais, a ter mais receita, a ter o teu tempo com a tua família, ter todas as coisas que você gostaria de ter, fazendo o que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer. É muito bacana isso, eu me emociono mesmo, porque você comenta que tem 2 filhos, tal, passei a cobrar. Agora, me conta exatamente qual foi a mudança em relação a essa questão de cobrança que você escreve aqui. Inicialmente era praticamente caridade, né? Porque a questão da casa religiosa ainda estava muito, muito profunda em mim, né? E ainda hoje eu faço as minhas caridades, eu acho que quase sempre, mas eu consigo perceber que eu também tenho as minhas necessidades. E isso começou logo no início da pandemia, quando eu decidi que eu iria me isolar.
inclusive do contato com os médiuns da casa, com todos, mesmo sendo líder, eu falei que eu precisava desse tempo para mim, eu precisava rever algumas coisas, e por que a minha vida não estava dando certo. E quando eu percebi, você falou exatamente no segundo passo, que quem quer alcança, mas você citou a questão da criança. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu falei, dentro da minha realidade e do que eu estou vivendo, eu preciso encontrar as respostas no meu ambiente, porque se estamos numa pandemia e eu não tenho como sair dessa situação, eu preciso ver a minha casa, as pessoas que estão aqui como instrumentos para me mostrar o caminho. E eu ficava vendo o meu filho de 2 anos, ele não parava, ele queria sempre alcançar o objetivo dele, que era lá a traquinagem dele. E aí eu fui percebendo, eu preciso voltar a ser criança, eu não posso desistir dos meus sonhos, eu tenho que insistir, como essa criança insiste em fazer essa besteira, porque para ele está fazendo porque está trazendo alegria. Então eu comecei a abrir um olhar maior para essa questão de não desistir. E eu abri mão da minha sala porque eu percebia que as pessoas que eu já tinha e que me traziam uma rentabilidade que não era tão grandiosa assim, porque eu não sabia cobrar, não me permitia ficar pagando o aluguel de uma sala sem estar usando. Então eu fiz a quebra do contrato e eu pude pagar tudo. E hoje eu tenho muito mais gente nos atendimentos do que eu tinha quando eu estava com a sala. E eu não preciso mais pagar aluguel. Então, todo esse processo, porque eu entendo que é um grande quebra-cabeça, que várias coisas vão se unindo e várias pessoas vão trazendo as suas contribuições, fizeram com que eu estivesse agora no ponto de falar, preciso estudar sobre redes sociais para entrar e começar a falar com o público, porque isso ainda é uma barreira para mim, mas eu preciso quebrar. Então, porque assim, né, a gente não vai falar dos valores que você colocou aqui, porque o valor não importa, tá? Na verdade, pelo que eu entendi, você talvez tenha sido uma das pessoas naquela pesquisa que escreveu que você não sabia quanto que você cobrava. Posso estar enganado, porque eu não fiz uma pesquisa com nomes, então não me interessava quem estava escrito. Mas pela forma com que você escreveu aqui, né? E daí eu te perguntei assim, mas quanto você cobrava antes, né? Assim, eu não tinha um preço, eu nem sabia quanto cobrar, não sabia como fazer o preço, né? E depois você começou a cobrar, independente do qual seja o valor, né? Porque o valor aqui talvez para umas pessoas seja caro, para outras seja barato, porque o que importa não é o preço, né? Isso não importa, importa que você passou de um valor que você não tinha nem como valorizar aquilo, para cobrar antecipadamente um pacote com 4 sessões, né? Sim. Independente de qual seja esse valor. Como foi essa experiência para você? Como foi essa experiência para você? Por incrível que pareça, parece que as pessoas resolveram todas me procurar. E hoje eu tenho muitas pessoas que buscam os meus atendimentos e já sabendo que já com o valor que eu já tinha aumentado, né? E aí eu comecei a perceber que o problema estava em mim mesmo, né? Veja, só podia estar em mim. Exato, mas está sempre na gente, não tem como colocar o problema no outro, tá? Só para que as pessoas que estão assistindo a gente tenham uma referência. Se fosse para você dar um percentual médio de quanto você aumentou o valor da sua consulta, ou do que você está recebendo, em termos percentuais, quanto você acha que você aumentou percentualmente do que você tinha de receita? Sim, eu vou falar entre 30% e 40%, porque como eu te falei, eu era muito flexível com relação a cada caso, né? Porque eu não queria deixar de atender aqueles que não tinham tantas condições. Então eu posso dizer que entre 30% e 40% aumentou a minha receita. Você não me falou isso aqui, tá? Eu não sabia desse percentual, você sabe, né? Sim. Uma das coisas que é por isso que eu evito falar antes com a pessoa, a gente prefere falar ao vivo aqui. Mas é por isso que no início da nossa conversa, para aqueles que já estavam no início, eu perguntei assim, não importa se você acha que você já está ganhando bem. Como seria para você ganhar, em média, 30% a mais do que você ganha hoje? Né? Com algumas dicas, com alguns caminhos, né? Você ficou num sábado, né? Foi um sábado que praticamente nem foi um sábado, porque você teve alguns momentos que você teve que comemorar o teu aniversário, né? E atualmente às vezes não ficava 100% conectada, né? Então, perceba, com algumas dicas, que foram poucas, e isso que moveu
me moveu a fazer essa jornada, porque eu pensei, cara, eu sei que muitas pessoas, eu estou recebendo testemunhos de pessoas que ficaram nesse sábado, e teve mais uma turma que ficou também no sábado, dizendo, cara, eu conquistei isso, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, com muito pouco tempo, perceba, é muito pouco tempo para você já ter resultado, e você teve um resultado de 30% a 40% com, vamos dizer assim, 8 horas de aula, né? 8 horas de aula. Sim, Você imagina o quanto uma jornada pode trazer? Além com desses 30, é por certeza. isso que toda essa jornada, quando você falou assim, puxa, eu preciso ficar, me dedicar mais nas redes sociais, essa jornada eu estou prevendo que tudo isso vai acontecer, está tudo isso no programa, tá? Para que você não saia batendo cabeça atrás dessas coisas, para que eu possa sentar com vocês, olha, hoje nós vamos ver isso aqui, o caminho mais rápido para isso é esse. O jeito mais fácil de fazer é assim, assim, assim. E dessa forma você poder conseguir atingir até mais. Porque hoje você diz que conseguiu 30% a 40% a mais no teu resultado, no teu resultado da tua receita, mas você comenta aqui, puxa, é que eu estou ainda com um filho de 2 anos e outro de 8, então eu estou com medo de divulgar, né? Um medo de divulgar o meu nome e começar a ter tantas pessoas que eu não consiga dar conta de cuidar dos meus filhos, é isso? Porque o ambiente aqui não é tão grande, então eu fico um pouco limitada. E com o meu marido também trabalhando em casa, eu preciso ser coerente nos nossos horários para que não haja nenhum problema. Então hoje eu ainda não consigo. Já estamos até verificando a possibilidade de separar os ambientes para que eu também possa trabalhar mais tempo, dedicar mais a isso. Mas Muito por legal. enquanto, eu tenho que ficar ainda limitada. E como eu te falei, o marketing foi boca a boca. Eu estava escrevendo para a página do Instagram, eu parei, porque às vezes não dá para escrever por conta das crianças. E então eu falei assim, eu preciso também não ficar me punindo, não me cobrar porque eu não tenho condições de gravar um vídeo ou de escrever algo. Eu vou fazer o que eu puder, o meu melhor, e está sendo feito assim, os atendimentos através do boca a boca. Muito legal. Uma frase, eu gastei muito dinheiro mesmo aprendendo estratégias, tá, de negócio. Eu fiz curso com Érico Rocha, com Conrado Adolfo, com pessoas de renome no país. Eu investi muito dinheiro mas eu não tinha preocupação de ensinar para os meus alunos isso. Sei lá, eu achava tão mais importante ensinar as técnicas de regressão do que isso, porque, sei lá, por isso que eu falo, é uma mudança de ciclo total na minha vida, isso está sendo muito novo para mim, mas eu falo assim, nossa, eu conheço tanta coisa e posso ajudar tantas pessoas a encurtarem esse caminho, a terem um atalho nesse caminho, porque o caminho é difícil, o caminho não é fácil, e mesmo você tendo os atalhos, você precisa se empenhar, você precisa se dedicar. São aqueles 5 passos que eu comentei lá. Se não seguir os 5 passos da jornada, você não chega até o final dela. E a hora que você chega no final dela, aí você vê que você está tendo que começar uma nova jornada, que é o que está acontecendo comigo agora. Eu estou saindo de um ciclo e começando um outro, porque agora vem uma nova jornada. E o legal da vida é você poder fazer essas novas jornadas e ver que você está evoluindo em diversas coisas da tua vida, não somente naquele aspecto, né? É muito legal eu escutar isso de você, e eu diria para você o seguinte, diferente do que eu esperava, da conversa que eu esperava ter com você, eu vejo que está muito claro para você hoje que esse momento é um momento que você está crescendo e que ainda a gente está limitado até por causa da Covid. Né? A gente tem essas limitações de atendimento somente online, mas pelo que eu entendi, você está fazendo atendimentos online, quer dizer, você Sim, está tendo esse movimento, que é o que eu falei, né? Algumas lives anteriores, as pessoas estão paralisadas. Você não está paralisado, eu não estou paralisado, mas tem pessoas que não estão dando esses passos, né? Não estão criando jornadas diferentes na vida agora. A vida agora está sendo nos dada a oportunidade de mostrar a nossa resiliência, a nossa flexibilidade, o nosso potencial de se adaptar às mudanças e não de reclamar do que está acontecendo, porque reclamação não vai resolver o problema. é, Então, eu estou muito orgulhoso do que você está fazendo e eu fico imaginando depois
que isso deixar de acontecer, né? Que a gente sair dessa paralisia. Como você imagina que vai ser a sua vida? Então, eu já iniciei um projeto de vivências, então eu gosto de trabalhar com grupos, talvez por conta da minha trajetória espiritual de líder de uma casa. E eu já tinha feito algumas, eu pretendo continuar com o trabalho em grupo, porque eu acho que a força do grupo é algo que toca profundamente o outro, porque cada história vai agregando algo assim tão rico, e às vezes a pessoa se sente a única naquele problema, e quando ela percebe que o outro teve o mesmo problema e que deu uma solução de uma forma que ela não tinha pensado, parece que abre um horizonte muito grandioso dentro das pessoas. Eu pretendo Que fazer legal. imersões na natureza, porque para mim faz muito sentido essa conexão onde a pessoa pode se perceber ali, ela. E vou continuar somente com os Me diz uma online. coisa, agora uma curiosidade que eu estou tendo, né? Você disse que aumentou de 30% a 40%, né, na tua receita, né? Eu sei que talvez agora o momento esteja difícil porque caiu a renda de todo mundo, né? Sim. Mas como você se sentiu quando isso aconteceu, né? Quando você olhou para trás e que você tinha aquele valor que você, daquela forma que você cobrava, daquele jeito que você cobrava, e agora do jeito que você está. O que você está sentindo quando você vê que você trilhou esse caminho, que você trilhou essa jornada? Eu sinto que hoje eu me percebo mais, né? Eu dou valor a tudo aquilo que eu investi, porque os investimentos foram muitos, assim como você também. Então, sabe como é que é? Eu estou passando a dar valor a cada centavo que eu investia e pensando que eu posso ajudar as pessoas sim, mas eu tenho que ajudar primeiro a mim. Porque se eu não estiver feliz de uma forma completa, de que adianta ajudar as pessoas e não conseguir pagar uma conta no final do mês? Isso é muito triste. E eu ficava com essa tristeza. Eu não posso ajudar em casa, eu não posso contribuir com absolutamente nada, porque eu ainda não tenho condições. E eu precisava, eu falava, eu preciso mudar radicalmente isso. E eu me sinto extremamente confortável porque eu sei que eu sou justa. Porque o dia que a pessoa não puder pagar, ela vai falar assim, olha, eu não posso pagar. E eu vou falar, olha, eu vou te atender. Porque eu sei que você precisa. E não vai ser por conta disso. Lá Isso. na Não frente, a existe gente nada de errado nisso, né? O que eu sempre falo é é, o seguinte: a gente tem que cobrar bem para que a gente possa fazer isso para algumas pessoas. Isso é sim, uma distribuição justa de renda. É aquela pessoa que tem grana para pagar e você cobra dela porque isso não tem valor, né? É isso que eu falo. E é isso que te sobra, daquele valor que não existe valor justo para uma felicidade. Quanto custa uma felicidade? Quanto a gente poderia pagar por uma felicidade? Para que você possa ajudar outras pessoas que não têm tantas condições. Então não existe certo ou errado, existe somente uma coisa, de você ser feliz como terapeuta, de você valorizar aquilo que você está fazendo. Então, eu vou ter que encerrar, já deve estar quase terminando também o tempo aqui. Eu quero agradecer muito você e eu quero que você logo nos traga outro resultado que você teve, tá? tá A gente certo. vai conversar, mas um último recado, uma última pergunta que eu tenho para você: se cair a live aqui, tá tudo certo, pessoal, não tem problema se cair na metade, eu não me importo com isso. Eu só queria fazer uma pergunta para você. Eu tinha mais coisas para a gente falar aqui, mas não vai dar tempo. Hoje, se você pudesse dizer assim, Murilo, o que eu gostaria, o que eu preciso melhorar é isso que eu gostaria de melhorar, é isso que eu acho que ainda me impede um pouco de ter o meu resultado. O que seria isso? Então, a minha mente ela vai divagando, porque eu tenho 50 milhões de temas e eu acabo não sendo assertiva naquilo que eu gostaria de comunicar. Então, a minha dificuldade hoje de escrever nas redes é porque eu penso em inúmeras coisas e não sei por onde começar. Porque eu sou muito crítica comigo mesmo. Então, eu acho que todos serão. Perfeito. E isso me limita. Isso está considerado nos nossos planos. Eu só queria saber se aquilo que você está precisando eu estava considerando. Porque uma coisa é o que eu acho que as pessoas precisam, a outra coisa é o que realmente as pessoas precisam. Tá? E eu só posso saber disso ouvindo vocês. Não tem jeito, porque da minha cabeça é só o que eu acho que vocês precisam.
Muito obrigado, Tatiane. Foi Ah, muito que legal estar aqui com agradeço. você. E a gente vai continuar se falando aí, mesmo que seja no privado, porque eu quero ver esse teu crescimento. Eu quero, com certeza, comemorar os teus outros marcos que você vai atingir aí. Legal? Eu te agradeço demais, tá? Uma excelente noite para você e para todo mundo que está aí assistindo, né? Legal. Não saiam ainda que eu vou finalizar aqui. Se você puder sair daí, legal. Tá. Até mais, Tatiane. Deve estar quase acabando o tempo aqui, mas eu gostaria, tem 24 segundos, vai acabar. Muito obrigado a todos. Na próxima segunda-feira a gente vai ter mais uma live. Entra no nosso Telegram, porque pode ser que tenha mais conteúdos diferentes em outros lugares por aí. Entra no nosso Telegram, entra na nossa bio e clica lá no link para o nosso Telegram. Ok? Um beijão a todos, uma boa noite e até a próxima.